Sim. Pronto. Excelentíssimos senhores desembargadores, componentes dessa primeira Câmara Criminal, na pessoa do saudoso desembargador relator Mário Parente Teófilo Neto e todos os desembargadores presentes. Saúdo também a Procuradora de Justiça, doutora Maria Magnólia, oportunidade em que desejo melhoras e muita saúde à douta procuradora, além dos nobres colegas advogados aqui presentes. Eminentes desembargadores, falo hoje em sede de recurso de apelação, oriundo da comarca de Horizonte, em favor do apelante Marcelo Alves da Silva. O apelante ele foi condenado pelo juiz Acó como incurso nas sanções do artigo 213, parágrafo 1º do Código Penal, qual seja, estupro qualificado em virtude da vítima ser menor de 18 e maior de 14 anos. Entretanto, excelências, não existem provas contundentes de que o senhor Marcelo, ora apelante, teria cometido o crime que lhe foi imputado. Eu começo o presente recurso, eminentes desembargadores, arguindo preliminares de nulidade que ocorreram no curso do processo. E explicarei os motivos pelos quais as ilegalidades verteu-se em extremo prejuízo ao ora apelante. Pois bem, é ser disso que no campo do processo penal, a falta de defesa ou defesa ineficiente acarreta nulidade absoluta. Isso é o que predispõe o artigo 564, inciso 3º, a linha C do Código de Processo Penal. Com a data máxima venha, sem qualquer carga de desmerecimento. No presente caso, o anterior causídico, ele falhou em diversos pontos, a começar na apresentação da resposta à acusação, onde não apontou-se testemunhas primordiais para a elucidação dos fatos, a saber, pessoas que estavam próximas ao local, no dia do fato, e que presenciaram o ocorrido antes e depois. Além disso, também, em que pese o ônus seja do Ministério Público, não requereu diligências imprescindíveis para a demonstração da tão sonhada verdade real. Em especial, eu menciono aqui a confecção de laudos psicológicos, né, da suposta vítima, laudo que comprovasse a eventual prática de ato libidinoso, além da inquirição da irmã da vítima, pessoa essa que estava no dia do fato em outro cômodo, metros depois do ocorrido. No caso, seria uma menor. Né? Prova recente foi as razões do recurso de apelação, que pouco guardava relação com o caso concreto. Tanto é verdade, observando o princípio da boa-fé processual, que um membro do MP, após a apresentação das razões recursais, a fim de que o ora apelante apresentasse novas razões, pediu a devolução dos autos. Isso consta lá as folhas 144 e 145. As falhas, elas não ocorreram apenas nesses momentos, mas em todo o curso processual. À vista do exposto, deve ser empregada a função rescindente da apelação, ao passo em que requer a defesa a nulidade do feito a partir da resposta à acusação em razão da deficiência da defesa no curso processual. Pois bem, superadas as questões preliminares, eminentes desembargadores, chegamos ao mérito. Então, no mérito, as diversas provas que poderiam ter sido colacionadas aos autos, embora a inércia do causídico anterior tenha sido prejudicial ao ora apelante, sabemos que o MP, como titular da ação penal pública, detém o ônus da prova. Mas o órgão ministerial não se incumbiu em apontar provas contundentes. Pelo contrário, o que se constatou foram várias contradições e ilações, as quais eu passo a declinar.
Na peça delatória, as folhas 53 e 56, foi narrado que no dia do fato, o ora apelante, ele jogou a vítima na cama, abriu suas pernas, ocasião em que passou as mãos em suas genitálias. Ora, excelências, em nenhum momento dos seus depoimentos, tanto em sede policial como em juízo, a vítima relatou isso. Pelo contrário, em análise bem perfunctória, foram acostadas várias inconsistências em seus depoimentos. Se não, vejamos. Em sede inquisitiva, a vítima relatou que no dia do fato, o ora apelante adentrou no seu quarto, a imobilizou de costas com um braço, ao passo que tapou sua boca com o outro braço. Logo em seguida, ela foi arremessada sobre a cama, onde, a partir daí, o ora apelante abriu suas pernas, momento em que a vítima desferiu um chute e gritou por socorro. Então, assustado, né, pelo grito de socorro, o apelante se evadiu do local. Isso, segundo a versão da vítima, em sede inquisitiva. Outro fator que nós devemos apontar também, de inconsistência, diz respeito às escoriações. Conforme descrito no laudo pericial, as folhas 19, 21, a pericianda ela estava com escoriação no joelho esquerdo e braço direito. Indaga-se: seria possível o aparecimento de escoriações após um corpo humano ser imobilizado e empurrado sobre um colchão? Em juízo, a vítima relatou que as escoriações em seu braço e joelho foram decorrentes de um aperto ocasionado pelo ora apelante. Uma terceira inconsistência que devemos apontar aqui também para vossas excelências. Em juízo, o genitor da vítima relatou que levou ao conhecimento do delegado mensagens que sua filha havia trocado com o ora apelante, cujo teor era de conotação sexual. Mas, mesmo assim, por incrível que pareça, não foi solicitado, tampouco foi apreendido o aparelho celular pelo delegado para a realização da perícia. Perguntado o motivo do delegado não apreender o celular em juízo ao genitor da vítima, o mesmo respondeu que não teria motivo, não foi justificado nenhum motivo plausível pelo delegado. Além de outras divergências, né? No depoimento em sede policial, onde a vítima relata que foi imobilizada, mas em juízo ela declarou que foi enforcada, que ela foi enforcada. Portanto, eminentes desembargadores, além de não ser crível que as escoriações apontadas no laudo pericial foram decorrentes de eventual agressão praticada pelo ora apelante, por tudo que foi narrado aqui, é ilógico crer em depoimentos totalmente divergentes. Com efeito, uma imobilização sucedida de um impacto de um corpo humano sobre o colchão não tem o condão de provocar lesões como as apontadas pela vítima e pelo laudo pericial. Portanto, tudo leva a crer que a vítima já tinha escoriações antes do ocorrido. Desse modo, eminentes desembargadores, diante da fragilidade das provas carreadas aos autos, notadamente as contradições aqui esposadas entre a fase investigativa e a fase judicial, requer a defesa do ora apelante, em homenagem ao princípio indúbio pro réu, a sua absolvição com supedâneo no artigo 396, inciso 2º e inciso 7º do Código de Processo Penal, por ausência de prova do fato delituoso ou, caso vossas excelências entendam de maneira diversa, pela falta de provas suficientes para a condenação do acusado. De forma subsidiária, caso vossas excelências não entendam pelo pleito absolutório, considerando todas as divergências aqui apontadas, bem como a fragilidade do arcabouço probatório acerca da materialidade delitiva,
em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e adequação à realidade, requer a defesa do ora apelante a desclassificação do suposto fato delituoso descrito na sentença condenatória para o delito de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal. Vê-se não fazer presente o elemento objetivo descrito no crime de estupro, que é o verbo constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Bom, não sendo acolhido o pedido de desclassificação, nos termos do artigo 14, inciso 2º do Código Penal, roga a defesa pela desclassificação da conduta para a forma tentada. Vejamos, a própria vítima, excelências, sequer mencionou, tanto em sede policial como em juízo, que o ora apelante tocou em suas genitálias. Pelo contrário, a mesma, ela afirmou categoricamente que no momento em que gritou por socorro, o acusado evadiu-se do local, interrompendo a conduta e cessando a eventual consumação do crime. Tanto é que, após o ocorrido, após o acusado ter se evadido, ele foi para a residência dele e lá ficou bem calmo. Logo após, horas depois, foi surpreendido por uma guarnição da Polícia Militar, em que explicou todo o fato e depois o conduziu à delegacia. Vale salientar que em nenhum momento o acusado ofereceu qualquer tipo de resistência. Pelo contrário, a todo momento ele se dispôs a colaborar com as investigações. Então, à vista disso, com a devida vênia, conclui-se que os argumentos expostos na peça delatória não passam de meras ilações, conjecturas desprovidas de base empírica concreta. Logo, à guisa do narrado, em caso de se admitir a existência do crime de estupro, este delito ele deve ser punido sob a forma tentada, ao passo em que a defesa requer o redicionamento da pena, no máximo legal, qual seja 2/3. Ora, excelências, o apelante ele é réu primário, possui bons antecedentes, além de possuir residência fixa e ocupação lícita. Então, de forma derradeira, para não tomar mais o tempo de vossas excelências, caso vossas excelências não acatem as teses formuladas, requer-se o abrandamento do regime prisional para o regime semiaberto, tendo inclusive parecer do Ministério Público favorável no mesmo sentido. Portanto, estabelecida a pena em 8 anos de reclusão, sendo favorável às circunstâncias judiciais, além de ser primário e ter residência fixa, o regime semiaberto é o mais adequado. Então, essa é a manifestação da defesa, do ora apelante, no sentido do provimento do recurso de apelação. Desde já agradeço a atenção de todos e, claro, a paciência por escutar com brandura, com urbanidade e cortesia, porque o nosso munus é pedir, o nosso mister é suplicar e o de vossas excelências é julgar, com base nas provas, claro, carreada aos autos. Portanto, eu desejo muita saúde a todos e que Deus abençoe. Com a palavra, o Ministério Público, por igual tempo. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Em nome do Ministério Público, faço uso da palavra, agradecendo ao doutor Marcelo Alves da Silva as suas considerações iniciais, e dizendo que eu fiquei assim impressionada mesmo com o trabalho do doutor Marcelo. Ele tentou... Doutora Magnólia, doutor Douglas Aqui, Martins Correia. Aqui tem Marcelo Alves da Silva, desculpe, é o doutor o quê? Doutora Martins, advogado. Martins, advogado, tá bom, pois então, vamos ver, retifico. Tudo bem, sem problemas. Retifico com devido respeito, tá? Quem sabe até, eu estou mal acostumada com leitura, e vou tirar o
parecer e vamos a olho nos olhos, como diz Chico Buarque. Olho nos olhos, quero ver o que você diz. Me fez muito feliz hoje à tarde o seu esforço em tentar dar novas versões às provas colocadas nos autos pelo Ministério Público. O nosso trabalho do Ministério Público é sério, é de levar provas aos autos. E nós comprovamos os fatos com a palavra da vítima, com vídeo testemunha, com presença de celular. Foi comprovado, sim, o dito. Não existe nos autos um só momento em que o cliente de Vossa Excelência tenha levado uma prova favorável a ele, em sua defesa. Porque sempre leva, mas não tem. Nada. Então, Vossa Excelência fez realmente, doutor Martins, um excelente trabalho agora de tarde, porque saiu assim, tentando pegar cada prova do Ministério Público e dizer assim, essa não serve por isso, essa não serve por aquilo, ou seja, dando uma interpretação sua às provas. Mas nós vamos ficar com a interpretação dada pelo julgador, porque este sim, lá ouviu a vítima, ouviu o pai, ouviu as partes, fez todo o levantamento e comprovou o que estava na denúncia. Tá? Por essa maneira, no nosso parecer, que o senhor também já antecipou, nós mostramos a impossibilidade da modificação, mesmo desclassificação, do pedido de Vossa Excelência. Mas, olha só, como o Ministério Público reconhece o trabalho da defesa, mostra e é favorável à modificação da pena, naquilo que você pediu, do regime de pena que merece ser modificado com base no artigo 2º da Lei 8072/90. Então, mostrou isso aí. Tá? Então, venho aqui perante a Vossas Excelências, senhores desembargadores e senhoras desembargadoras, para que, mais uma vez, honre a palavra da vítima, honre os indícios levados aos autos, o momento sufocante de chamar a polícia, logo após o apelante estar lá na residência da casa da vítima. O momento em que ela exerceu o seu direito de defesa pedindo socorro, também socorro esse é reconhecido pelo doutor Martins. Tinha que reconhecer, está nos autos, tá? São provas que estão nos autos. Então, vamos insistir que seja mantida a decisão na forma que se encontra, ou tem motivos jurídicos, e que parcialmente seja provido esse apelo no que se refere apenas a regime de pena. É o que nós reafirmamos e também está escrito em nosso parecer, as folhas 223 a 234, que eu não fiz uso porque fiquei com vergonha após ter dito o nome do doutor errado, mas já retifiquei. Então, retorno a palavra à Sua Excelência, o desembargador Mário Parente Teófilo Neto, para os devidos fins. Obrigado, doutora Magnólia, sem problema algum, retificação fora feita, né? E passamos agora à leitura do voto, analisando primeiramente as preliminares, né? Primeira delas que destaco, deficiência de defesa técnica. A defesa traz à baila, preliminarmente, tese de existência de nulidade nos autos, pois aduz que o advogado responsável pela defesa do réu deixou de arguir preliminares, bem como foi inerte quanto à análise dos documentos investigativos e provas acostadas no processo. Nota-se que o advogado Regino Pereira Matos, patrono constituído pelo réu até a fase de apresentação das razões recursais, apresentou detalhadamente peças processuais necessárias em favor do apelante, inocorrendo
qualquer deficiência técnica, tampouco prejuízo para o réu, conforme prevê o enunciado sumular 523 do STF, o qual diz, súmula 523, no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. O simples fato, e aqui eu acrescento oralmente, o simples fato do patrono discordar, né, de uma peça apresentada ou de provas carreadas ou não carreadas, né, com relação à atuação do colega, isso não é suficiente para caracterizar de per si uma prova de deficiência técnica de defesa, né? A premissa de que se deve partir, já que o advogado atuou até a fase das razões recursais, é que o réu estava a satisfazer-se, né, com o patrocínio, né, da sua causa em favor ou em face do referido causídico, né? Muito bem, nesse sentido, e aí eu volto para o voto, né, nesse sentido, rechaçando essa arguição de deficiência técnica, eu trago aqui algumas decisões ilustrativas, mas eu destaco um pequeno trecho de uma delas que diz: não há falar em nulidade por falta de defesa técnica, eis que ao longo do feito restou garantido ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, estando assistido em todos os atos processuais por patrono regularmente constituído. Ademais, não houve demonstração de prejuízos decorrentes da atuação de sua defesa. Esse é um trecho retirado de um julgado do Amazonas, de relatoria do desembargador João Mar Ricardo Saunders Fernandes, Tribunal Coirmão, datado de 13 de junho de 2022. Prosseguindo, digo, rejeita-se, portanto, a referida preliminar de nulidade do processo. Analisando a segunda preliminar referente à ausência de corpo, de exame de corpo de delito, digo, rejeita-se o pedido de nulidade do processo em que a defesa alega que não há exame de corpo de delito capaz de comprovar os atos libidinosos, porquanto o mero fato de o laudo pericial não identificar esses atos criminosos, por si só, não é capaz de resultar na absolvição do réu. Ressalta-se que a conduta praticada pelo recorrente foi de tocar nas partes íntimas da adolescente, inserindo suas mãos por debaixo da roupa dela, sendo o depoimento da vítima, aliado aos das testemunhas, suficientes para manter a sentença condenatória. Nesse sentido, eu destaco aqui um trecho de uma citação de uma decisão do STJ, a qual diz: a ausência de constatação de conjunção carnal no exame pericial realizado nas vítimas é irrelevante para verificação da materialidade delitiva, quando o réu é acusado de atos libidinosos diversos e o delito está amparado por outras palavras, em especial a palavra das vítimas precedentes. Esse trecho da decisão é retirado do HC 644132 de São Paulo, relatoria do ministro Ribeiro Dantas, e o julgamento é do dia 13 de abril de 2021. Há outros também que deixo de lado, na mesma linha, e continuo dizendo, desse modo, pelas razões expostas, rejeito a segunda preliminar suscitada. Enfrentando o mérito, destaco primeiramente a arguição da absolvição, e sobre esta me pronuncio dizendo: o pedido absolutório formulado pela defesa
não merece prosperar, sobretudo a partir dos depoimentos prestados pela vítima, pois o cotejo processual demonstra cabalmente que M.A. da S. foi responsável pelo crime de estupro qualificado, artigo 213, parágrafo 1º do Código Penal. Na espécie, há depoimentos da vítima e testemunhas em âmbito inquisitorial e judicial, afirmando que o réu, pessoa conhecida da família, ingressou na residência abordando a adolescente por trás, tampando a sua boca, levando-a até um quarto e ainda apertando-a. Em continuidade, deitou-se na cama e passou a enforcá-la, enquanto passava as mãos na sua genitália, por debaixo da sua roupa. A ofendida detalhou que começou a chorar e passou a gritar, pedindo socorro para a sua irmã KSL, que estava em casa, tendo ainda conseguido desferir um chute na barriga do réu, momento em que o recorrente empreendeu fuga. Aduziu que conhecia o réu desde quando era criança, pois era amigo de seu pai. Disse que o réu enviava mensagens de áudio pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, cuja natureza era sexual. A esse respeito, vide mídia em 2 minutos e 10 segundos, 3 minutos e 12 segundos, 4 minutos, 4 minutos e 45 segundos, 5 minutos e 20 segundos, 6 minutos e 30 segundos, 7 minutos e 25 segundos. A termo de declaração da adolescente KSL, ratificando os relatos da vítima, em especial, descrevendo que escutou os gritos de sua irmã pedindo socorro, bem como visualizou o réu descendo as escadas para sair da residência. Páginas 11 e 12. O genitor da vítima, FCS de L, confirmou em âmbito judicial todos os fatos expostos pela ofendida, inclusive que escutou os áudios enviados pelo réu para o celular da vítima. Detalhou que o réu falou em um dos áudios que, aspas, ele, réu, queria fazer sexo com ela, vítima, fecha aspas, e, aspas, se pegasse ela, retiraria a sua calcinha com os dentes, fecho aspas. Isso pode ser constatado em mídia em 30 minutos e 10 segundos e 34 minutos e 50 segundos. Os policiais que prestaram depoimentos em juízo foram enfáticos quanto ao conhecimento dos atos libidinosos praticados pelo réu e a forma como o crime foi perpetrado. É fato incontestável a efetiva presença do réu no local do crime, pois o próprio apelante afirmou em juízo que entrou na residência, mesmo negando ser autor do delito. Além disso, o recorrente disse que os áudios enviados por ele para a vítima eram de natureza sexual. Isso pode ser constatado em mídia em 18 minutos e 50 segundos. Por conseguinte, rechaça-se o pleito absolutório formulado pelo réu, com base no artigo 386, incisos 2 e 7 do CPP, pois não restam dúvidas acerca da prática do crime de estupro qualificado, a partir dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo,
os quais demonstram provas hábeis e suficientes para fundamentar a condenação imposta ao apelante. Assim, não deve prosperar o pleito de absolução do réu. Trago jurisprudência ilustrando esse entendimento. Poupo os eminentes pares da leitura e continuo dizendo. Por conseguinte, destaca-se que o juiz sentenciante apresentou fundamento idôneo a partir da análise das teses ofertadas e provas produzidas, amparando-se tanto nos depoimentos prestados na fase inquisitorial e judicial. Assim, tutelou o artigo 93, inciso 9 da Constituição e artigo 155 do CPP. Passo a analisar agora o pleito de desclassificação para o crime de importunação sexual, dizendo: rechaça-se o pedido de desclassificação para o crime de importunação sexual, artigo 215-A do Código Penal, pois o crime de estupro foi perpetrado mediante violência. A vítima detalhou que sofreu lesões decorrentes dos atos praticados pelo réu no momento em que este jogou a ofendida sobre a cama e passou a apertá-la, ocasionando lesões, como prevê o exame de corpo de delito, aspas, escoriação no joelho esquerdo e braço direito, fecho aspas, páginas 19 e 20. Além desse documento idôneo, há relato de KSL, irmã da vítima, no sentido de que a ofendida mostrou as marcas ocasionadas pelo recorrente, páginas 11 e 12. Trago jurisprudência ilustrativa acerca da pertinência dessas provas no crime da espécie e continuo analisando agora o pleito de desclassificação para o crime de estupro na forma tentada. O artigo 14, inciso 2 do CP, reza que para caracterizar a tentativa é necessário o início da execução do crime não se consumando por circunstâncias alheias à vontade do agente. No caso sob exame, o agente criminoso direcionou a vítima até um quarto, imobilizou-a sobre uma cama e tocou na genitália da adolescente por baixo das suas vestes. Condutas essas que se amoldam na consumação do crime de estupro qualificado, em especial pelo fato de que restou comprovado nos autos que o réu praticou o ato libidinoso. Analiso agora a arguição da readequação do regime, dizendo: o juiz fixou o regime fechado em desfavor do réu com base no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072 de 90. Todavia, esse dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, pois deve respeitar o princípio da individualização da pena, aplicando-se assim o regime de cumprimento de pena com base nas regras do artigo 33 do Código Penal, sendo fixada a seguinte tese: é inconstitucional a fixação ex lege, com base no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072 de 90, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal. Relatoria do ministro Edson Fachin, julgada em 2 de novembro de 2017. Já finalizando, digo, assim, readequa-se o regime para o semi-aberto, visto que não houve desvalorização das vetoriais, bem como o quanto da pena é de 8 anos de reclusão, enquadrando-se, portanto, no teor do artigo 33, parágrafo 2º, da linha B, do Código
penal. Fiel a essas considerações e a tudo mais que dos autos consta, voto no sentido de conhecer do recurso, rejeitando as preliminares e, no mérito, dando-lhe parcial provimento, apenas para readequar o regime, fixando o semi-aberto. É como voto. Colho o voto da desembargadora Lígia. Rejeito as preliminares e, no mais, com o relator. Em tudo, né? Inclusive Pois não, sim. Rejeição das preliminares. Sim. Como voto a desembargadora Lira. Acompanho integralmente o relator. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Eu proponho aos eminentes pares uma suspensão por 10 minutos dos trabalhos. Pode ser? Já estamos a quase 4 horas, né, de sessão. Sessão suspensa por 10 minutos.